Pessoal, nesse vídeo de hoje vamos falar sobre cotas infinitas. Eu explicarei o que significa esse efeito de cotas infinitas que geralmente eu falo aqui nos meus vídeos e também mostrarei qual a quantidade que você precisa ter de cotas de cada um desses fundos e fiagros que eu estou selecionando aqui e também o valor aproximado que você vai ter que investir. Lembrando, pessoal, que são valores aproximados e não valores exatos, até porque isso daqui é renda variável e o preço do ativo ele pode mudar de um dia para o outro e também os seus rendimentos podem mudar de um mês para o outro. Mas, primeiramente, o que significa cotas infinitas? Quando você começa a investir em fundos imobiliários e fiagros, e você escolhe ali um determinado fundo para você investir, todos os meses você vai realizando seus aportes, os dividendos que você recebe, você vai reinvestindo nesse fundo e vai chegar um momento dos seus investimentos que o valor que você recebe por mês daquele fundo imobiliário em dividendos é o suficiente para que você possa comprar uma nova cota desse mesmo fundo, gerando assim o efeito de cotas infinitas. Querem ver na prática? Deixa eu vir aqui na minha corretora, tirando como exemplo o fundo imobiliário VGHF11, só para vocês terem assim uma referência. Esse mês de outubro, o VGHF11 ele já me pagou dividendos. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual foi o valor. Então eu recebi aqui no mês de outubro do VGHF11 R$ 35 em rendimentos desse fundo imobiliário. E se voltar aqui, vocês podem ver que atualmente o VGHF11 está sendo negociado a R$ 9,52. Então com os R$ 35 que eu recebi em dividendos, eu já consigo comprar 3 novas cotas do VGHF11 e ainda vai sobrar ali um pouquinho de dinheiro. Então esse, pessoal, é o efeito de cotas infinitas. É quando o fundo ele auto se sustenta. No caso, o valor que eu recebo mensalmente em dividendos, eu consigo comprar uma nova cota desse fundo. E por que esse efeito de cotas infinitas é muito bom para você fazer em seus investimentos? Porque você consegue fazer com que os juros compostos ele trabalhe cada vez mais a seu favor. Por exemplo, se eu pegar essas 3 novas cotas que eu consigo comprar com esses rendimentos que eu recebi do VGHF11, no próximo mês eu já não vou receber mais os rendimentos em cima das 350 cotas, mas sim em cima de 353 cotas, mesmo se eu não investir mais nada no VGHF11. Então, se eu decidir parar de investir no VGHF11 e só reinvestir os dividendos mensalmente, esse fundo ele vai crescer a sua quantidade de cotas mensalmente, mesmo que eu pare de investir. Então, o fundo ele se autossustenta, ele consegue crescer mesmo que eu pare de investir nele. Então isso é muito legal para se fazer, como eu mencionei, os juros compostos ele vai trabalhar cada vez mais a seu favor. E é aconselhável você fazer isso em todos os seus fundos imobiliários, porém, em fundos e fiagros de base 10, você consegue fazer isso gastando menos e com uma quantidade menor de cotas. Então por isso que é mais fácil você fazer esse efeito em fundos e fiagros de base 10 do que em ativos de base 100. Então vamos aqui agora ver qual é a quantidade que eu preciso de cotas para conseguir fazer esse efeito de cotas infinitas nesses fundos e fiagros principais aqui de base 10 que eu selecionei. Aqui eu coloquei o nome do ativo, aqui é a sua última rentabilidade anunciada. Tem alguns ativos que já anunciaram seus rendimentos, outros não, porém eu peguei a última rentabilidade anunciada só para ter ali uma base. Eu peguei aqui o preço atual de fechamento de cada um deles e a partir do momento que eu preencher aqui a quantidade de cotas que eu preciso ter, ele vai mostrar aqui qual é o valor que eu preciso investir aproximadamente e qual é o valor que eu vou estar recebendo em dividendos aproximadamente. Como já mencionei, são valores aproximados e não valores exatos. Então vamos começar aqui pelo VGHF11. Para ter uma média aqui, vou colocar 90 cotas. Então com 90 cotas eu estaria recebendo R$ 8,82 em rendimentos, tirando como referência o seu último anúncio. Então ainda não é o valor suficiente para eu conseguir fazer o efeito de cotas infinitas, já que no momento ele está custando aqui R$ 9,54. Então vamos aumentar aqui para 95 cotas. Com 95 cotas eu estaria recebendo R$ 9,30. Vamos aumentar mais um pouquinho aqui para 98 cotas. Então com 98 cotas eu já teria assim a quantidade suficiente para receber aqui R$ 9,60, o que seria suficiente para poder comprar uma nova cota aqui do VGHF11. Porém, pessoal, essa é a quantidade limite. Eu sempre aconselho vocês a ter uma quantidade um pouquinho maior, porque como isso daqui é renda variável, o preço do ativo ele pode subir e também os rendimentos podem cair. Então é sempre aconselhável assim você não ficar no limite aqui de 98 cotas, mas ter uma quantidade um pouco maior. Mas como referência aqui 98 cotas pelos valores atuais de rendimento e de cotação
seria o suficiente aqui para você fazer o efeito de cotas infinitas. E você teria aqui investido o valor aproximado de R$ 934. Agora vamos ver aqui com o VGHF11, vamos começar com 100 cotas. Com 100 cotas, eu estaria recebendo aqui R$ 10,90 e atualmente ele está custando aqui R$ 10,97. Então, com mais uma cota seria a quantidade suficiente para poder receber o valor suficiente para fazer o efeito de cotas infinitas também no MXRF11. Estaria recebendo aqui R$ 11,01 e atualmente ele está a R$ 10,97 e teria investido aqui o valor de R$ 1.107, então um valor bem superior ao VGHF11. Agora vamos analisar aqui o BTCI11, vamos começar aqui com aproximadamente 100 cotas para ver se é o suficiente. Sim, com 100 cotas do BTCI11 estaria recebendo aqui R$ 10,06, teria investido o valor aqui aproximado de R$ 990 e seria o suficiente para poder assim conseguir fazer o efeito de cotas infinitas, já que ele está custando aqui R$ 9,90. Agora vamos ver o CPTS11, que é o novo Fundo Imobiliário de Base 10. Vamos começar aqui também com 100 cotas. Com 100 cotas eu estaria recebendo R$ 7,75, então ainda não seria o suficiente para conseguir aqui os R$ 8,78 que está sendo negociado no momento. Então vamos colocar aqui mais 10 cotas desse fundo. O 10 cotas ainda não seria suficiente, estaria recebendo aqui R$ 8,53. Vamos aqui para 115 cotas. Por 115 cotas seria suficiente. Estaria recebendo aqui R$ 8,92 e no momento ele está a R$ 8,78. Eu teria investido aqui o valor de R$ 1.009. Agora vamos ver aqui o GALG11, que é um fundo de tijolo de base 10. Por 100 cotas eu estaria recebendo aqui R$ 8,36 e no momento ele está a R$ 9,26. Então ainda não é o suficiente. Vamos colocar aqui mais 10 cotas. Por 10 cotas eu estaria recebendo R$ 9,19. Então ainda não seria o suficiente. Eu acho que mais 2 cotas seria o suficiente. Sim, com mais 2 cotas do GALG11, já que ele está a R$ 9,26, seria o suficiente para eu poder fazer o efeito de cotas infinitas. E teria investido o valor aqui aproximado de R$ 1.037. Agora vamos aqui com o Fiagro Vigia 11. Vamos começar aqui com 90 cotas para ver. Então com 90 cotas eu estaria recebendo R$ 11,59 e eu precisaria aqui de R$ 9,47, que é a sua cotação atual. Então vamos diminuir aqui para ver qual é a quantidade exata que eu precisaria do Vigia 11. Coloquei aqui 80 cotas, mesmo assim está dando R$ 10,30, superior ao seu preço atual. Vamos diminuir aqui para 75 cotas. Com 75 cotas, eu estaria recebendo R$ 9,66. Então é um valor aproximado da sua cotação atual de R$ 9,47. Então, com 75 cotas, ou até um pouquinho menos, seria a quantidade suficiente para você conseguir fazer o efeito de cotas infinitas no Vigia 11. E teria investido aqui apenas R$ 710. Então mostra quando maior a rentabilidade, né? Se pegarmos aqui atualmente o Vigia 11 é o ativo que tem a maior rentabilidade, menos você vai investir para conseguir fazer o efeito de cotas infinitas. Agora vamos aqui com o Rura 11, começar com 90 cotas. Então com o Rura 11 com 90 cotas eu estaria recebendo R$ 10,83 e seria suficiente para fazer o efeito de cotas infinitas, já que o Rura 11 está custando aqui R$ 10,56 e eu teria investido o valor aqui aproximado de R$ 950. Agora vamos com o RZ AG11, vamos começar aqui com uma quantidade um pouco menor, 80 cotas. Então com essas 80 cotas eu estaria recebendo aqui R$ 9,80 e atualmente ele está custando R$ 9,72. Então com essas 80 cotas seria o suficiente para eu fazer o efeito de cotas infinitas e teria investido aqui o valor de R$ 777 aproximadamente. Agora vamos do XPCA11, que é outro Fiagro bastante interessante. Vamos começar aqui com a quantidade de 80 cotas. Então, com 80 cotas, eu estaria recebendo aqui R$ 9,64 e no momento o XPCA11 está sendo negociado a R$ 10,04. Então, não seria o suficiente. Vamos colocar aqui mais 10 cotas, o valor total de 90 cotas. Então, com 90 cotas, seria mais que suficiente, né, para fazer o efeito de cotas infinitas. Estaria recebendo aqui R$ 10,84 e já que ele está custando R$ 10,04, seria o suficiente para eu fazer o efeito de cotas infinitas. Eu teria investido o valor aqui aproximadamente de R$ 903. Então, pessoal, esse daqui é só como referência para que vocês possam entender como é que funciona esse efeito de cotas infinitas, para que vocês possam conseguir fazer esse efeito também na carteira de vocês, com os ativos que você tem.
Eu vou disponibilizar essa ferramenta aqui para que vocês possam fazer aí na casa de vocês os cálculos. E só um ponto de atenção que com respeito aqui aos juros, no caso a rentabilidade, você não vai pegar a última rentabilidade do fundo em si, você tem que pegar a sua rentabilidade daquele ativo. E para que você possa saber qual é a sua rentabilidade, você pega o valor que o fundo ele anunciou de dividendos naquele mês e divide pelo seu preço médio. Então dessa maneira você vai saber qual é a sua rentabilidade naquele ativo. Beleza? Pessoal, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo tenha ajudado você de alguma maneira a incentivar vocês a conseguir fazer esse efeito de cotas infinitas. Como eu mencionei aqui, tem ativos que com aproximadamente R$700 você consegue fazer o efeito de cotas infinitas. E esse efeito, no decorrer do tempo, ele é muito benéfico para os seus investimentos, porque os juros compostos ele vai trabalhar cada vez mais a seu favor. Se o vídeo te ajudou de alguma maneira, ou se você gostou do vídeo, deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. E deixa aí nos comentários se você já consegue fazer esse efeito de cotas infinitas nos seus ativos que atualmente você tem. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.